gestão. Ele tem um currículo aí na área de gestão muito bacana que ele vai dividir com a gente agora, que é o empresário Sigifredo Pacheco. Sigifredo, prazer te receber no Gente Negócio. Prazer todo meu estar aqui de novo, Virginia. Pois é, você esteve comigo no auge da pandemia pelo Zoom, aquela agonia danada, juntei os empresários, a gente está num grupo do WhatsApp muito bacana. E dentro desses debates nossos, eu puxei o Sigifredo, coloquei aquela nossa entrevista live no ar e foi muito repercutida, né? Falei, vou chamar ele de novo, que o cara é fera. Gestão empresarial pela FGV e finanças e auditoria e controladoria também pela FGV. Então, tua vida é voltada para a gestão mesmo, é a tua paixão. Eu me formei em arquitetura, na verdade, mas ainda fazendo curso de arquitetura, eu já tinha planos de fazer uma especialização em gestão empresarial, sempre gostei muito. Eu tive negócio, o meu primeiro negócio aos 19 anos de idade, e então era uma área que me interessava muito. Meu tio, Assis Forte, diz muito, né, que você nasceu com aquele bichinho que fica o tempo todo lhe empurrando para essa coisa de ser empresário, de ter negócios em um país que você tem que ter muita persistência, né? E a FGV é minha grande paixão. Eu acho que é uma instituição séria, uma instituição que tem cursos maravilhosos. E eu fiz a minha primeira especialização em gestão e depois virei professor da Fundação Getúlio Vargas, do EAD da Fundação Getúlio Vargas, isso em 2003, mais ou menos. Então, eu dei aula pela FGV, aula online, em algumas disciplinas, Balance Scorecard, jogos de negócio, que eram disciplinas que fechavam os MBAs, e foi uma experiência fantástica. Gente, aqui já a gente entra mais nos temas que a gente combinou de falar aqui hoje, mas se compartilhar essa experiência é muito bacana, né? Você está vendo, você se formou em arquitetura e foi trilhando seu caminho em busca de uma coisa chamada felicidade. Eu fiz umas entrevistas agora esses dias com um cara chamado vou compartilhar contigo depois no teu WhatsApp, Sigifredo. Wanderson Nunes, ele é um cara da roça, plantador, segue o cara, né? O cara não se entrega, o cara passou necessidade, fome mesmo, uma família humilde, o cara está trilhando um caminho muito bacana. Ele largou a faculdade, que ele tinha uma bolsa de R$950, porque o menino é humilde, mas é grande, viu? E aí essa entrevista dele muito bacana, eu vou até reprisar depois, conseguir tentar reprisar no Gente Negócio, que é uma repercussão enorme. E ele foi atrás da felicidade para ele ter sucesso. Ele largou o curso que ele não estava gostando na faculdade, que era o sonho da família. Ele está na faculdade, ele tem um curso universitário. E todo mundo dizia, larga isso de ficar falando em redes sociais, isso não vai te levar a nada, menino. Vai ralar. E aí, quer dizer, quando todo mundo diz não para você, é tão difícil, né? E aí ele foi e está trilhando uma outra estrada. E quantos profissionais estão se descobrindo no Brasil, no mundo, e mudando de trajetória, tendo a coragem de mudar para quê? Para ser feliz. Porque sendo feliz, você chega lá. Não é essa diferença? O tema felicidade, eu gosto muito de filosofia. O último livro que eu li falando sobre isso é aquele livro do Karnal, do Moisés Cortella e do Pondé, um sinal muito bacana. Mas a minha conclusão hoje sobre esse tema da felicidade é que a felicidade é um estado em que você consegue equilibrar as diversas áreas da tua vida, que você consegue encontrar a realização, e aí hoje se fala muito de propósito, né? Mas o propósito é um outro tema também que se discute muito, mas ele nada mais é do que aquilo que você faz que tem um benefício para as outras pessoas e que te preenche, né? Então eu acho que quem atinge esse lugar, né, de felicidade, de fato encontra tudo isso. Mas para a gente chegar lá, acho que um ponto é a experimentação. Eu já fiz muita coisa, eu já estudei muito, continuo estudando, sou um eterno aprendiz, adoro estudar, leio muito. E eu acho que a Exame tinha uma frase fantástica, quanto mais interesses você tem, mais interessante você fica. E eu acho que o caminho é esse. E hoje, ninguém mais pode dizer que não tem oportunidades. Ninguém não, isso fica uma coisa clara, que as oportunidades são diferentes. Tem gente que tem mais oportunidades que outras pessoas. Mas hoje, com a democratização do aprendizado, com a possibilidade de você pegar um computador ligado à internet e, com o mundo virtual todo, e aprender qualquer coisa, quantidade de conteúdos que a gente tem de qualidade disponíveis à disposição gratuitamente. Então, é muito bacana. Hoje é muito mais fácil, mas precisa que as pessoas mudem a mentalidade, precisa que você tenha um comportamento ativo diante da vida, que é muito isso que o
o Wanderson fala, né, de você ter atitude, de você buscar, de você não se entregar, de ter resiliência, persistência. Tolerância, né? Porque a gente quer que a vida seja uma linha reta e ela nunca é, né? Ela é um sobe e desce constante. A pandemia ensinou muito a gente isso. E esse desce, você já sobe mais musculoso, né? Quando você desce, você sobe mais musculoso. E aí eu falava com a Cláudia Claudino sobre a Universidade de Yale, tem uma professora que dá aula de felicidade. Falando de felicidade, né? Como você falou, de uma forma ampla na vida, mas de você ter você estar no trabalho de uma forma prazerosa e motivadora. E aí, dentro desse contexto, eu aproveitei a sua história pessoal, porque quem acompanha a gente tem o varredor de rua, a gente tem o grande empresário, a gente tem o médico, a gente tem o fisioterapeuta, a gente tem os colaboradores de diversas empresas que acompanham a gente no negócio. Tem um público muito interessado em crescer, né? E às vezes a pessoa fica meio tímida, falando, esses empresários vão no gente de negócio, tudo gente bem-sucedida, já chega pronto, já fica rico rápido. Não é bem assim, né? Tem uma construção. A gente tem essa mania de fórmula mágica. De idolatrar o ponto em que as pessoas chegaram de sucesso, mas ignorar toda a história de construção disso, quer dizer, todas as dificuldades que a pessoa passou, tudo que ela teve que enfrentar. Então existe um caminho por trás disso. Cada um tem que achar o seu caminho e continuar nessa busca. Tá, e já a gente volta a falar um pouco dessa coisa sua, que esse momento seu, que você está mais apaixonado ainda pelo marketing. E eu queria pegar o profissional de gestão, o Sigifredo Pacheco. O que você acha que ainda vem de mudança pós-pandemia, que são muitas, mas, por exemplo, nas experiências de consumo? Tá, tem uma frase que nunca teve tão em voga agora, que é a única certeza que a gente tem é a mudança. Então, o mundo... Se você lê, tem um livro fantástico que chama Organizações Exponenciais, que fala muito isso, a curva exponencial. A gente é de uma geração que enxerga o mundo com um crescimento linear. E o mundo não cresce mais assim. Como tem muita inovação acontecendo ao mesmo tempo, você tem tudo indo num movimento de curva, que chega num determinado ponto da curva que ele sobe exponencialmente. Então, ainda tem muita mudança para vir. O fato especificamente em relação ao consumo, se a gente for analisar essa ótica dos negócios, mudou tudo, porque todas as tendências que a gente esperava para os próximos 10, 15, 20 anos, elas a gente teve que se forçar a implementá-las num horizonte de 1, 2 anos. Foi para a prensa, né? Que foi o período da pandemia. Por quê? Porque, de repente, o mundo físico sumiu. Esse foi o sentimento que eu tive, né? O mundo físico realmente sumiu e a gente teve que pegar tudo que a gente tinha de tecnologia disponível e adotar. Entenda que existe uma diferença, claro, muita coisa foi desenvolvida dentro desse processo, mas já existia muita coisa que a gente não utilizava, porque o ser humano é resistente à mudança. A gente vai levando com a barriga enquanto dá. Mudar é um processo que envolve aprendizado, dor, às vezes. Isso, então, até dentro do mercado, às vezes você tem um mercado que não te pressiona tanto a mudar. E hoje, como é que as pessoas estão consumindo, né? Como é que a gente consumiu durante a pandemia? Vamos fazer esse resgate histórico aqui. Durante a pandemia, você não podia sair para lugar nenhum. Então, de repente, como que você fazia compra do remédio, do supermercado? Como você comprava a roupa? A gente foi para a internet. E a gente aprendeu a não ter medo do universo digital. É óbvio que nesse processo, as grandes empresas viram isso. Eu lembro que eu falava antes da pandemia do efeito Amazon. A Amazon entrou há alguns anos no Brasil e as grandes marcas de Magazine Luiza, o grupo B2B com Americanas, o Submarino, fizeram movimentos muito fortes para o e-commerce, né? Mudando de uma presença puramente física, eram empresas que tinham grandes redes de lojas espalhadas pelo país, para um modelo misto, que envolve um bom site, uma boa experiência de venda, com a possibilidade de entregar na loja. Então, hoje a gente já está falando no efeito Magazine Luiza, que saiu de uma grande loja para um grande marketplace, e que eu vi uma entrevista recente do filho da Luiza Trajano, ele falando que ele só tem a meta de querer revolucionar a forma como o brasileiro compra e de ser o maior marketplace da América Latina. Acho que se não é, já está perto. Então, assim, a gente tem hoje, os objetivos das empresas estão voltados para
aproveitar a onda do e-commerce, da compra pela internet. Sim, sim. Então, é uma realidade que ninguém mais pode ignorar, porque você está cada dia mais concorrendo com empresas do mundo inteiro, que estão disponíveis a um clique e que as pessoas, por conta da pandemia, aprenderam a confiar nessas empresas. Tiveram experiências de compra. O Mercado Livre hoje, você faz uma compra, ele te entrega em 3 dias. Isso é uma loucura. Você compra... E outra coisa, o universo digital, além de estar te proporcionando uma experiência que é muito cômoda, porque você compra de casa, né, no celular, ele te permite que você compare preços, ele te permite que você compare a qualidade do atendimento. As pessoas hoje estão começando a entender que ela pode avaliar, ela pode analisar as avaliações de outros compradores. Tem um marketing de influência, que é um outro aspecto que ficou muito forte com a pandemia. Então, mudou totalmente. Se você ainda é um empresário, e é engraçado que a gente conversou num período em que eu estava em parceria com a Startse, tentando trazer alguns programas, e a gente falava dessa necessidade de digitalização das empresas do nosso mercado, que ainda é um mercado muito tradicional. E eu vi muito pouco movimento. Você diz o Piauí, né? O Piauí, e algumas regiões do Nordeste, verdade. E eu vi muito pouco movimento nesse sentido dos empresários, né? Vi muita gente esperando o mundo voltar a ser o que era. E eu dizia, não, vai voltar. E não voltou, está aí a prova. É verdade. Aí dentro desse contexto, você como empresário, como professor, como liderança em gestão, o que você tem a dizer sobre marketing de resultado e marketing, já que a gente está falando também para um público que você fica mais perto aqui na região, no Nordeste, no Piauí, como é que as empresas podem adotar estratégias mais eficazes e mesmo assim muitas foram impulsionadas, mas muitas ainda estão tateando, né? Uhum. Eu vou usar o exemplo prático para ficar mais conectado com a nossa realidade. Antes da pandemia, a pandemia começou no final de 2019, só que a gente só foi perceber o que era de fato o problema lá para fevereiro, março. Foi exatamente no período em que a gente terminou o primeiro empreendimento que a gente estava lançando, que era o 1601 Business Center, que é um modelo de coworking que não é tão focado em salas compartilhadas. A gente só compartilha os ambientes comuns, recepção, café e tal, e as pessoas têm as suas salas privativas. E a gente brincava que a gente não estava tendo uma visita muito boa, o prédio é muito bem localizado, e a gente ficava brincando, aí meu irmão Cláudio, a gente dizia, não vamos nem precisar fazer marketing, né? Aí veio a pandemia e de repente a gente perdeu completamente aquele fluxo de visitas que a gente tinha. E as pessoas ficaram trancadas em casa. Então, o que a gente fez na época? A gente falou, vamos parar e vamos estudar muito sobre marketing digital, porque vai ser o caminho, a gente não tem outra maneira. E o lance do coworking agora está de vento em popa, né? Os coworkings que estão nesse modelo de sala privativa, eles estão tendo um desempenho melhor. Mas, olha só, o coworking, naquele formato que a gente viu nascer fora e explodir em São Paulo, nos grandes centros, ele hoje ainda está enfrentando dificuldades pelas restrições que ainda estão sendo impostas pela pandemia, de isolamento. Tá? Então, como é que você compartilha uma sala com várias pessoas? Mas vocês lá estão lotados, né? A gente lotou porque, graças ao Cláudio, que é um visionário, ele elegeu um modelo diferente, em que a gente focava em salas privativas. Então, hoje a gente tem as salas, que cada profissional tem a sua sala independente, ele pode utilizar o espaço sem nenhum problema. Mas aí a gente teve que aprender a fazer o marketing digital. E a gente passou toda aquela primeira onda que a gente ficou, né, que tinha a história do 2 semanas, mais 2 semanas, e a gente foi 2 meses, 3 meses. Tá? Então a gente ficou 10 meses fechados. Fechado, não tinha como fazer nada. E nesses 10 meses a gente foi estudar. Eu estudei muito com o pessoal da Startse, a gente contratou mentorias para aprender sobre marketing digital. E depois a gente se associou ao Grupo Estúdio, que é essa empresa, tem a Estúdio Grow Marketing, que é essa empresa do Rio Grande do Sul, para aprender a fazer o marketing digital. E olha a diferença. Quando a gente estava fechado, o que eu fiz? Eu comecei a fazer live. E a live virou um novo formato de marketing, de vender.
né? Então, hoje, e é um formato que veio para ficar live, as É uma pessoas falavam, ferramenta, né? não aguento mais live. Não, a live é mais um canal de marketing, como é a TV, como é o Não é, rádio, porque jornal. as pessoas cansaram daquelas lives repetitivas, porque Sim. correu todo mundo mais para entretenimento, né? Mas segmentou, tá todo mundo assistindo a live do que interessa. Eu fico É brincando. como um canal do YouTube, você vai onde você quer, né? As pessoas diziam assim, porque eu não aguento mais live. Eu falei, ué, mas a tua TV por assinatura, ela tem 180 canais, você não aguenta mais ela? Então, é bom isso, você ter opções, porque você elege o canal que você vai acompanhar, o profissional que você vai acompanhar. Então, eu fui fazer lives e aproveitei para conhecer o nosso público, as pessoas que a gente estava querendo que fossem os nossos locatários, e foi uma repercussão fantástica. A gente aprendeu muito, a gente conseguiu construir uma persona, quem era o nosso público-alvo para o negócio. Quando a pandemia acabou, a gente já sabia fazer o marketing, já tinha a persona, a gente estava preparado. Tanto que hoje, o 1601 da Homero, a nossa segunda unidade, que foi inaugurada, sei lá, por mais de um mês, a gente teve alguns problemas por conta da Covid, da segunda onda, porque aí pegou a gente... As exigências de segurança que tem que... porque assim, muitos profissionais que prestavam serviço para a gente ficaram doentes, então a gente teve quebra de cronograma de inauguração, mas também está lotado. Mas a gente hoje não tem mais vaga, vaga. já estamos pensando no terceiro. Então, trabalhando mais com a questão do endereço jurídico, né? Hoje a gente tem um formato, que inclusive é o formato que eu adoto, eu fico até brincando com o Cláudio, que eu sempre fui um nômade nos nossos negócios, eu nunca tive sala, eu gosto muito de trabalhar de casa, e eu fui estruturando todo o meu modelo de trabalho para isso. Então, quando veio a pandemia e a gente teve que aprender a trabalhar assincronamente, que significa o quê? Eu não preciso trabalhar com você ao mesmo tempo. Certo. Eu preciso que a gente combine o que cada um tem que fazer, defina as metas, os prazos, e você trabalha e a gente usa uma plataforma, tem várias, tem Trello, né? O Trello é muito bacana, é gratuito, mas tem diversas nesse sentido que você faz uma espécie de gestão de projetos. O Trello se popularizou, vamos dizer assim. E ali eu faço o meu acompanhamento, eu trabalho com profissionais que estão... Eu posso trabalhar com um profissional na China, nos Estados Unidos. São Paulo, que a maior parte dos contratados de fora são de Singapura, né? Mas você precisa, por uma questão de legislação, você precisa ter um endereço para você colocar lá no teu CNPJ, um endereço para você divulgar nos seus materiais, isso passa uma segurança para quem está fazendo negócio contigo. E aí a gente tem tanto o endereço fiscal, que você pode utilizar para regularizar a tua empresa junto à Receita Federal, junto ao comercial, quanto o endereço comercial, que você, nos dois modelos, você não tem uma sala física, mas você tem um endereço que você pode utilizar. O endereço comercial é muito bom para quem não precisa formalizar o seu negócio, para um MEI, para alguém que trabalha com artesanato, por exemplo, mas quer ter lá um lugar para dizer que ali está o seu negócio, para ele poder alugar uma das nossas salas de reunião, sala que a gente chama de sala VIP, e lá tem toda uma estrutura que ele pode atender um cliente presencialmente e passar toda essa segurança para o cliente. Muito bem. E aí, dentro desse contexto, só para arrematar o que a gente vinha conversando, não é que o home office foi inventado na pandemia. Já existia nos grandes centros, era uma coisa super comum. No Brasil, algumas regiões passaram a adotar mais fortemente e a pandemia jogou praticamente todo mundo no home office. Ok, mas assim, não é que as pessoas vão passar o resto da vida em home office. Vão fazer teletrabalho, né? Vão fazer essa forma de trabalhar com uma performance diferente, mas o home office já existia, vai continuar, né, esse Gifredo? E as pessoas vão estar trabalhando de forma diferente, né? Por conta que o mundo mudou todo, não tem mais volta. Toda mudança que você experimentou no e-commerce, que a gente está falando de compra de produto, você experimentou na parte de serviços. E aí, às pressas, a gente teve, por exemplo, que aprovar a regulamentação da telemedicina, por exemplo. Sim. Mas hoje, eu fico muito feliz até, porque toda a parte jurídica já faz, você já tem as audiências judiciais acontecendo online, então isso facilitou muito o trabalho dos advogados, dos juízes. Então, assim, eu tenho 2 amigos juízes que são um casal e eles moram em Fortaleza, então os 2 atuam no Piauí. Sim. E estão há mais de 6 meses, sei lá, morando em Fortaleza e fazendo todas as suas audiências Claro, e às vezes online, até com mais agilidade, com muito né? mais agilidade, porque você não tem o tempo de deslocamento, então, assim, você tem uma produtividade muito maior. Então, até hoje, porque um juiz é muito exigido nisso, na produtividade, muito. cobrado e fiscalizado, né? Muito. E aí entra essa parte da governança também, né, que é muito importante, porque tudo que você faz no universo digital, você pode gravar, por exemplo, para auditar depois. Com essas mudanças, tanto
na evolução do e-commerce, quanto na evolução do, vamos chamar, do e-service, né, do serviço que foi também para a internet, as pessoas precisaram aprender a vender, a se vender, a vender seus produtos na internet. E aí entrou o marketing digital. Só para você ter um dado, a TOTOS, que já era uma gigante da área de tecnologia na América Latina, comprou resultados digitais por 1,86 bilhões de reais. Então, nenhuma empresa faz um investimento desse monte em uma empresa que não é tão antiga, a Resultados Digitais é uma empresa nova, que trabalha muito com marketing digital, se ela não acreditar que isso vai ter um crescimento muito grande. Só que o marketing também, o digital também já evoluiu. Né? Não é mais essa coisa apenas de você ficar impulsionando posts, isso é uma parte muito pequena do trabalho de uma campanha de marketing digital. E a gente está trabalhando com um marketing que a gente chama de marketing de performance. A diferença é que a gente elabora uma estratégia de marketing e a gente trabalha 19 canais que podem, inclusive, envolver TV, rádio, jornal, que são as mídias tradicionais. A gente pode levar para dentro de um trabalho como esse, mas a gente trabalha sempre entendendo quem é o cliente daquela empresa que está contratando a gente, como é que a gente consegue fazer um trabalho para impactar esse público, e a gente avalia diversos indicadores. O legal do marketing digital é que você consegue acompanhar tudo que você faz, o resultado de tudo que você faz. E é por isso que é marketing de performance, porque como a gente acompanha, né, tudo que a gente faz, tem uma métrica, tem uma meta e uma métrica que a gente acompanha, a gente consegue fazer análises, a gente faz análise a cada 7 dias do trabalho que a gente está fazendo, do resultado. E no fim, a gente consegue fazer com que o empresário retorne o investimento do marketing que ele fez e aprenda e cresça, faça a sua empresa crescer mais, aprenda quem é o seu público, qual é o produto que performa melhor, qual é o canal que performa melhor, qual é a gente chama de copyright, né? Qual é a mensagem que performa melhor. Para ter o resultado, realmente. Para ter resultado. Isso é uma revolução muito grande, é algo muito novo no Brasil ainda e que a gente está trabalhando, está trazendo aqui para o Piauí. Já temos alguns projetos rodando com resultados muito interessantes. Agora, vamos lá, um ponto que eu tenho debatido muito no Gente Negócio, vou bater na tecla. Olha, a gente no Brasil e no mundo está caminhando cada vez mais para distanciamentos. Não estou falando distanciamento por conta de saúde, estou falando abismo social. Por quê? O acesso à tecnologia em comunidades muito pobres, nós vamos para a África, enfim, para algumas regiões do mundo, é enorme. Países como a Síria, o Líbano, que vivem em guerra religiosa, catástrofe absoluta. Esse povo não tem, às vezes, em região de guerra, como comer. E a empregabilidade no mundo, países como o Brasil, por exemplo, as pessoas, às vezes, elas são impulsionadas educacionalmente. Nós temos analfabetos, desculpa a sinceridade, e entrando na faculdade. Semi-analfabetos, vamos dizer assim. Todo mundo tem um smartphone, mas as pessoas não têm educação e preparo, não têm cultura. E o acesso ao mundo digital é algo que está aberto para todo mundo, ok, mas o preparo para fazer com que o país cresça industrialmente, um país que seja um país adequado com qualidade de vida para a população, a gente vê nas grandes economias. Para uma economia ser impulsionada, o país precisa de educação, não adianta uma população. O Brasil hoje, eu vi o número até ontem com o Ricardo Amorim, Brasil, China, México, enfim, o Brasil é o que mais influencia no Instagram da população do mundo. É um negócio surreal, quer dizer, o brasileiro passa mais tempo aqui e olhando, na maioria das vezes, assuntos como o show da Anitta, o lançamento enfim, a nossa peneira é uma peneira para aspectos que não contribuem para a formação do cidadão, né? E aí, eu queria a sua projeção, se possível, a sua análise. Qual é o futuro desse mundo que vai todo para o virtual digital, que precisa gerar postos de trabalho, que muita gente vai ficar desempregada porque os hotéis não vão precisar, como na China, muitos não tem ninguém na recepção, você chega lá, cartão, digita e tal, virtualização absoluta. As pessoas estão indo para o espaço, o Bezos está lançando aí uma viagem para o espaço de não sei quantos milhões, que eu nem sei contar, para você subir na cápsula, ele vai com o irmão dele junto, o cara é milionário, o milionário mais rico do mundo, e ele vai levar o povo lá no espaço, passa um pouquinho, desce, paga não sei quantos milhões para turismo espacial. Gente, olha o abismo para outras populações do mundo que ainda não tem água, energia, não tem o que comer. E eu não vou longe, o Piauí tem um dos piores índices de desenvolvimento humano do planeta Terra. Já rodei o Piauí inteiro como repórter.
e vi muitas realidades de pessoas que tinham uma casinha de taipa, um tamborete e uma rede para viver a água num pote com dificuldade. Como é que você analisa esse futuro do mundo, dessas economias? Tem um livro muito interessante, O Capital no Século XXI, e agora a Netflix lançou um documentário que é bem elucidativo, falando uma visão sobre o capitalismo e para onde a gente vai. Existem diversas oportunidades, mas realmente a concentração está crescendo muito, e ele faz um paralelo com o século XVIII, porque a gente tem uma nova geração, filhos desses grandes empresários, especialmente nos Estados Unidos e China, que são os donos das grandes startups, das grandes empresas de tecnologia que hoje valem bilhões e bilhões, e ele fala que eles vão herdar isso sem terem tido muito esforço, e é quase como se a gente voltasse a um feudalismo moderno, sei lá. Mas, enfim, falando especificamente da desigualdade, eu acredito que a gente ainda vai ver muita coisa, muita mudança que vai provocar muita preocupação, por um lado, você tem que ser otimista, e, por outro lado, muita discussão. E aí, eu só acho que a polarização não é um bom pano de fundo para isso. Né? Mas as pessoas vão ter que acordar para essa necessidade de se prepararem para esse mundo. Se a gente pensar, por exemplo, no modelo de ensino, eu particularmente sou um crítico do modelo de ensino, é um modelo de ensino que está ainda muito atrasado. No Brasil, imagina. Se a gente falar de ensino de tecnologia no Brasil, também é uma coisa muito incipiente. Isso ficou latente na pandemia, né? Muito. Escolas que não te estruturam, o menino não tem o que comer em casa, a mãe desesperada, o pai... Como é que esse menino vai ter aula digital? Computador, gente. Eu traduzo essa disparidade da seguinte forma. Você tem o desemprego no Brasil hoje na casa de 14%, para jovens ele chega a 30%. Né? Por outro lado, você tem empresas de tecnologia, eu estou nesse processo agora de procurar profissionais preparados e ter dificuldade para encontrar. Os profissionais hoje que trabalham com inteligência artificial, eles são chamados de moscas brancas no mercado como o de São Paulo, imagina no Piauí. Mas a inteligência artificial, a robótica e diversas outras tecnologias que estão surgindo, elas vão demandar cada vez mais essa preparação para um novo mundo, e a gente está desconectado disso. Totalmente. Você vê que a China ganhou essa liderança toda por conta de conhecimento. E aí meu alerta vai, em relação ao Piauí. Vamos fazer o Piauí de exemplo para o mundo. Não adianta ninguém aqui, as lideranças governamentais, ficarem a vida inteira pintando o Piauí de paraíso, porque não é verdade. O Piauí não é o paraíso, as pessoas passam necessidade, a economia é muito ruim e a máquina pública fica tentando sustentar aquele caminhão velho que fica, como é que a gente diz,